Será que você é tão inteligente quanto você imagina? Será que você é tão inteligente quanto as pessoas dizem que você é inteligente? Essas duas perguntas, toda pessoa inteligente já se fez. E toda pessoa que se cobra muito, como eu me cobro, já se fez também, porque pessoas que se cobram muito, muito autocríticas, vivem duvidando de si mesmas, é ou não é? Eu quero discutir hoje nesse vídeo aqui, nessa aula aberta, sobre inteligência. O que que a ciência, o que que a filosofia tem a dizer sobre a inteligência? Vamos falar sobre isso? Embarca comigo nessa? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Nesse vídeo eu vou fazer uma mistura de opiniões de diferentes especialistas e experiências pessoais minhas. Então eu quero pegar neurocientistas, historiadores, filósofos, vou pegar alguns deles, possivelmente vocês já conhecem, por exemplo, estava pesquisando aqui quem já se pronunciou sobre o assunto no YouTube e em redes sociais. O professor Luiz Felipe Pondé, que é um professor de filosofia, famoso. O professor Leandro Carnal, que é um professor de história, muito famoso. Uma professora que eu particularmente não conhecia, talvez ela seja famosa, talvez não, eu não sei. Eu vou já dizer o nome dela quando eu colocar o vídeo, uma entrevista num corte de um podcast, mas eu escolhi o vídeo dela porque, especificamente, o título do vídeo, desse corte da entrevista, estava muito acessado, então eu entendi que era um assunto muito buscado, que é possível treinar a inteligência, era precisamente como treinar a sua inteligência. Então, vamos ver, é possível treinar a sua inteligência depois de adulto? Também, eu já dei aulas sobre inteligência, tanto no curso de introdução geral à filosofia, lá do Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola de filosofia. Vou mostrar um trecho dessa aula, não propriamente do vídeo, mas do material escrito que eu produzi. Vou mostrar o conceito filosófico de inteligência. Eu também já falei sobre inteligência recentemente, quando eu falei de inteligência artificial. Eu quero trazer uma discussão super contemporânea, trazida pelo historiador Yuval Noah Harari, que é um historiador israelense, que acabou de escrever um livro sobre o assunto, chamado Nexus. Foi publicado em 2024. E ali ele faz uma distinção entre inteligência e consciência, para dizer que nós não devemos, quer dizer, não é que nós não devemos temer, é justamente o contrário. Nós devemos temer a IA, a inteligência artificial, não porque ela é consciente, mas porque, apesar de não ser consciente, ou é indiferente que ela o seja, ela já é perigosa, justamente porque a inteligência talvez não requeira consciência. Mas antes disso tudo, olha que curioso. Eu pesquisando aqui no YouTube sobre inteligência, olha o que eu encontro de vídeo pesquisando sobre a palavra inteligência. E aí eu vou colocar meus fones de ouvido aqui para a gente escutar juntos. Eu colocando aqui as pessoas mais inteligentes do mundo. E aí, da história. E aí, top 10 maiores QI. QI, coeficiente de inteligência, talvez seja uma palavra com a qual você esteja muito habituado. E olha o que aparece. Olha o que aparece. Você já pensou quais foram as pessoas mais inteligentes da história? Quase certeza que não, não é mesmo? Vem comigo, vamos descobrir. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Em 10º lugar, Baruch Spinoza, nível O filósofo Baruch Spinoza. Aliás, o mais novo curso do Núcleo de Formação Filosófica é exatamente sobre Spinoza. de QI, 175. Um filósofo holandês, ele foi um dos primeiros a estabelecer os alicerces da era do iluminismo que viu a ciência desafiar o status da igreja. A idade levou a grandes saltos nos Beleza. Aí ele vai mostrar várias figuras, né? Várias figuras. E aí, eu não sei de onde é que ele tira o QI, porque na época do Spinoza nem tinha QI. Entende? É muito engraçado por isso. Daí você tira que, bom, talvez o vídeo não seja tão confiável assim, né? Talvez o vídeo não seja tão confiável assim. Mas o que é curioso é, QI é um teste utilizado para medir um certo tipo de inteligência. Um certo tipo de inteligência. E aí, para que a gente comece a estabelecer os tijolinhos desse castelo que eu estou querendo construir com vocês aqui sobre o que é inteligência, vamos partir da premissa que, mesmo que você saiba do assunto, eu vou partir do início para que a gente parta do mesmo ponto. Opa? Então tá bom.
Eu penso que o vídeo que o professor e historiador Leandro Carnal fez, eu acho que o público para o qual ele estava pensando em fazer era inclusive um público voltado para o mundo corporativo, empresarial. Ele fala de novas inteligências e tal. Penso que o vídeo dele é muito bom para construir esses alicerces. Então assiste comigo parte do vídeo para que a gente comece a falar sobre a inteligência e essas múltiplas maneiras de entender a inteligência. Eu vou ver esse vídeo com você e comentar antes da gente ir para o conceito mais formal. Opa? Então vamos lá. Então, nesse meu raciocínio aqui, essa minha conversa com você, eu vou e venho, né? Então, essa aqui é a entrevista, não é essa, é essa aqui. Olha lá. Para definir inteligência, eu já dei uma pista no começo. Muitas pessoas confundem memória com inteligência. Acham que saber muitos nomes, muitas datas, muitas citações ou muitas palavras é algo típico de alguém muito inteligente. Na verdade, é quase o contrário. Uma memória perfeita, às vezes, acontece em pessoas com dificuldade de abstração ou dificuldade de relação, dificuldade de criação. A simples repetição de algo é o que o computador faz. O computador tem o dado, eu peço, o computador devolve. Esta simples evocação de um dado, ela não é o dado central da inteligência. Inteligência implica criar, não apenas repetir. Isso é central. Inteligência é criação, não repetição. Eu lembro aqui de uma história da primeira pessoa inteligente na escola com a qual eu me deparei. Ela se chama Cícero. Poxa, Cícero, se você está assistindo a este vídeo, por favor, se pronuncie aqui nos comentários. O Cícero foi um colega quando eu fazia a alfabetização. Eu tinha por volta dos 4, 5 anos de idade. Isso era ali em 1995. Foi ali em Manaus ainda, no bairro da Cidade Nova, conjunto Oswaldo Frota. Estou sendo muito preciso aqui, né? O nome da minha escola era SESC, Centro Educacional Sandra Cavalcante. Não era o SESC do Sistema S, não. Eu me lembro que quando eu entrei naquela salinha, no fundo da sala estava escrito assim, ó, em formato de meia-lua: seja bem-vindo. Eu não sabia, obviamente, porque na alfabetização, que o pessoal do Rio de Janeiro costuma chamar de CA, nós aprendemos a ler. Só que eu cheguei, me sentei no fundo, e o Cícero também, óculos fundo de garrafa, me cutucou no ombro, apontou para aquilo ali na parede e falou: sabe o que está escrito ali? Cara de sério. E ele, seja bem-vindo. Aí eu, ele já sabe ler. E desde então, essa imagem nunca saiu da minha memória. Nunca saiu da minha memória. O Cícero era a pessoa mais inteligente que eu conheci na escola. E ele ficou comigo até, se eu não me engano, a quarta série. A quarta série. Então foi alfabetização, primeira, segunda, terceira, quarta. Foram belos 5 anos da minha vida, da minha infância, dos 4, 5 anos até os 9, 10, por ali, né? Cícero, poxa, se você estiver por aí, se manifeste. Então Cícero era esse cara que sabia reconhecer as palavras, sabia reconhecer as letras, sabia ler. Ele tinha muito conhecimento, ele era muito inteligente. Então a primeira noção de inteligência que a gente tem, ou pelo menos que eu tinha, e talvez você tenha também, é essa. É a pessoa que sabe muito. Ela bate o olho e conhece aquilo que ela está vendo. A pessoa que escuta e reconhece o que escuta. É a pessoa que tem muita informação, muito conhecimento. Reconhece muitos padrões. O que o professor Leandro Carnal está chamando a atenção aqui é, talvez esse reconhecimento de padrão, essa evocação, não seja toda a inteligência, talvez seja parte da inteligência. Porque saber reconhecer padrões, saber evocar repertório, seja um traço que nós compartilhamos com as máquinas. Mas talvez as máquinas não saibam criar, e nós sabemos. Mas vamos ver já já, espera aí, lá quando a gente for para a aula do Núcleo de Formação Filosófica, que de verdade isso é essencial. A nossa diferença para um animal que também tem certo tipo de inteligência é que nós sabemos, inclusive, criar de um modo diferente que os animais sabem criar. Guarda isso. Vamos seguir aqui.
Antes nós imaginávamos que havia apenas inteligência. Alguém era inteligente. Isso significaria uma capacidade universal de ser inteligente. Na década de 1980, nos Estados Unidos, um estudo em Harvard demonstrou pela primeira vez os tipos de inteligência. Ou seja, nós não temos apenas inteligência. Nós temos, por exemplo, uma inteligência lógico-matemática. Pessoas capazes de lidar bem com abstrações numéricas, volumes, geometria, deduzir hipóteses, pensar matematicamente. Nós temos também uma pessoa capaz de ter inteligência linguística. Encontram palavras adequadas, fazem frases novas, têm imensa capacidade em compor ideias a partir de palavras. Muitas vezes, uma pessoa excelente em lógica matemática é ruim ao escrever. Outras vezes, um genial literato que cria ideias muito inovadoras é incapaz de resolver uma equação simples, e não apenas por treino, mas porque são inteligências distintas. Existem pessoas. Engraçado isso, né? Você já se deu conta, você já conheceu pessoas assim? Pessoas que são de humanas e de exatas, mas não só. Pessoas que gostam mesmo de literatura, de um lado, de ler muito, e pessoas que gostam de matemática e física, de outro. Por exemplo, pessoas que, poxa, têm uma imaginação estupenda, têm uma imaginação, assim, fora de série. E não só pessoas estudadas, né, no sentido formal da coisa, mas pessoas que gostam de jogos, pessoas que gostam de música, pessoas que gostam de artes, mas que não se dão tão bem com números. Como o professor Leandro Carnal fala, talvez para algumas dessas pessoas seja só uma questão de treino. Para algumas eu diria que é. Às vezes eu sou de humanas e eu sou de exatas é uma questão de muleta. Você sabe disso, né? Às vezes você só não quer estudar, mas às vezes não. Às vezes pode ser uma inclinação que uma pessoa tenha ou não tenha. E isso é verificável. Isso é verificável. Então, existem diferenças que aquele teste de QI famosíssimo ignora quando ele se centra num determinado tipo de inteligência para medir e faz com que algumas pessoas que não estudam essa especificidade do teste se confundam, seja por ignorância, seja por má fé, e dizem, né, por essa ignorância, por essa má fé, que inteligente é só quem tem o QI alto, ou blá blá blá. Entende? Ele vai falar de um tipo de inteligência interpessoal aqui, deixa ele falar que eu volto com outra história, dessa vez da minha faculdade, sem citar nomes, porque essa pessoa já está mais próxima de mim temporalmente, então talvez ela esteja me assistindo de verdade e ela possa se sentir ofendida. Então, se é para ofender, a gente não cita nome, né? Vamos lá. Com grande habilidade, por exemplo, de conhecer ao grupo e conhecer outras pessoas e lidar com as emoções do grupo. Temos também pessoas capazes de autoconhecimento, capazes de saber se o seu sentimento é A ou B. Falamos então de duas inteligências, interpessoal e intrapessoal. Sua capacidade de perceber outras pessoas, seus sentimentos, as oscilações e a capacidade de perceber a si. Nós sabemos que há pessoas geniais de um ponto de vista técnico formal, na elaboração de teorias científicas, mas com uma dificuldade imensa de convívio em grupo. E outras que têm grande capacidade de conviver em um grupo, mas têm dificuldade com abstrações matemáticas ou, por exemplo, linguísticas. Existem pessoas com grande capacidade de perceber o próprio corpo ou perceber o espaço ao redor. Ele vai entrar um tipo de inteligência mais espacial, que é muito, por exemplo, verificada em atletas. Um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo da vida, se você pegar os atletas do futebol, por exemplo, para quem manja de outros tipos de esporte, coloca aí nos comentários. Mas eu ia falar da história da faculdade. Quando eu entro na faculdade de filosofia, sou formado em filosofia, tinha um colega que era considerado pela maioria como sendo a pessoa mais inteligente da faculdade. O nome dele era nome fictício, tá? Vou considerar aqui como sendo o Alexandre.
porque eu estou diante do Alexandre o Grande aqui, tá? O nome dele era Alexandre, mas não era Alexandre. E o Alexandre era muito, muito curioso, porque o Alexandre vinha de um ambiente mais pobre, mais evangélico. Isso fazia com que ele fosse o avesso um pouco do ambiente dele no sentido da pobreza e muito puritano no sentido do evangélico. O que que eu quero dizer com isso? No sentido da pobreza, ele fazia questão de ser o mais formal e polido possível, porque o ambiente do qual ele vinha era um ambiente aberto, alegre, como costuma ser ambiente de periferia. Eu venho da periferia. A periferia não é polida, como são os ambientes hiper, ultra, mega formais, chiques e tal. A periferia é aberta, né? Som alto, buzina, churrasco na rua, gritar, vizinho, Vitor, vem cá, ô tio, o Vitor tá aí. Entende? Isso é periferia. O Vinícius morava na periferia. Falei o nome dele. Vou cortar essa parte. O Alexandre morava na periferia, percebe? Bom, aqui, o Alexandre era hiper, ultra, mega formal. Hiper, ultra, mega formal. O que que acontecia com o Alexandre? Ele era formal, falava de modo formal, gesticulava de modo hipercontido e era hiper puritano. Hiper puritano. Muito puritano. E esse puritanismo dele fazia com que ele se desse muito. Não muito, vá lá, vamos ser caridoso com o Alexandre. Com que ele se desse menos bem com as pessoas que as pessoas mais extrovertidas da faculdade se davam. Ele era mais afastado, ele frequentava menos os grupos, ele... Bom, você entendeu o que eu quero dizer, né? E, portanto, ele tinha uma inteligência muito boa nos estudos, ele tirava 10 com muita frequência, mas ele convivia pouco, mas ele era pouco agradável aos olhos dos outros. Se ele era agradável ou não, pessoalmente, é outra questão. Eu, particularmente, considerava ele bastante agradável na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos ele era agradável, como qualquer pessoa normal, né? Mas ele não tinha o outro tipo de aproximação e molejo, digamos assim, que a inteligência interpessoal tem. Então, nota, uma pessoa que é considerada num alto nível de inteligência abstrativa, a ponto de dar 10, né, em todas as outras disciplinas, na filosofia, no nível interpessoal não era tanto, percebe? É isso que ele está tentando dizer aqui. Bom, o que o professor Karnal estabeleceu aqui, para mim está de bom tamanho. O que eu queria ver com você aqui agora é possível, não, antes de eu ir para a neuropsicóloga explicar se é possível eu ficar mais inteligente, deixa eu ir para o conceito de inteligência. O conceito de inteligência na aula do núcleo de formação filosófica. Então, vamos lá. Indo lá para o núcleo de formação, que é a minha escola de filosofia, aliás, o link está na descrição aqui do vídeo, tá? Se você quer conhecer a escola. Aqui na trilha de filosofia, no curso de Introdução Geral à Filosofia, especificamente no módulo de conhecimento, lá na aula de o que é pensamento, pega aqui a aula, pensamento e inteligência. Coloquei o fone, eu não sei para quê, né? Vamos tirar aqui. Ó, a inteligência costuma ser definida por sua função, ou seja, aquilo a que ela alcança, aquilo a que ela se destina. Qual que é o seu objetivo? Tá? Isso significa dizer que é encarado como uma atividade de adaptação ao ambiente, por meio da capacidade de articular meios para alcançar fins que resolvam problemas. Então, inteligência, capacidade de se adaptar ao ambiente. Ou seja, é a capacidade de articular meios para alcançar fins para resolver problema. Isso é inteligência. Articular meio para alcançar fins para resolver problema. Adaptar-se ao ambiente. Então, é uma concepção de inteligência prática, voltada para a ação, voltada para o comportamento, certo? Então, a partir dessa caracterização, estabelece uma diferença entre inteligência e instinto e hábito. Olha a diferença. Exemplos de instinto são contrair a pupila
quando nossos olhos estão muito expostos à luz e dilatar quando estão na escuridão. Afastar a mão de uma superfície muito quente que possa queimar a pele. Ou seja, o instinto é inato. Você vai fazer isso, sua mãe ensinando você ou não, seu pai ensinando você ou não. Entende? Isso que ninguém tem que ensinar a você. Você vai fazer, isso nasce com você. Percebe? Ou seja, é uma interação que você tem com o ambiente, mas isso é inato. Hábito é adquirido, não é inato. Mudar a marcha de um automóvel em movimento, nadar, andar, patinar, todos são exemplos de hábitos. Olha só, ambos tendem a acontecer de modo automático, tanto o instinto quanto o hábito. São formas de comportamento especializado. Por exemplo, abelhas fazem colmeias e são incapazes de aprender a fazer ninhos. É ou não é? Passarinhos fazem ninhos, mas são incapazes de aprender a fazer colmeias. É ou não é? Atletas olímpicos de natação muitas vezes são incapazes de correr em alta velocidade. Esportistas de corrida são incapazes de nadar. Tais ilustrações indicam que instintos e hábitos permitem especialização, mas são inflexíveis. Faltou um in aqui, é? Isto é, não utilizam um meio para um novo fim ou não refletem sobre o estabelecimento de novos fins. Faltou um in aqui, tá? Na apostila. Instintos e hábitos permitem especialização, mas são inflexíveis. É só você... Poxa, imagina aí, vem cá. Imagina um halterofilista, né? Aqueles fortões aqui que estão na moda hoje. Fortão, coloca esse cara para lutar com um jiu-jiteiro, que inclusive é menos pesado que ele e menos fortão. O jiu-jiteiro ganha. Pega esse jiu-jiteiro para nadar com uma criança que é nadadora. A nadadora ganha no nado. Entende? Ou seja, a mesma especialidade não serve para outra especialidade. Ela é inflexível, entende? Ela é altamente especializada, mas ela é inflexível. Entende? Mas sigamos. A inteligência, ao contrário, é flexível, isto é capaz de 3 coisas. Restabelecer outros fins. Olha lá. Só quem é inteligente é capaz de restabelecer outros fins. Só quem é inteligente é capaz de encontrar outros meios para o mesmo fim. Só quem é inteligente é capaz de inventar meios novos mediante a ressignificação do que já existe. Uma característica da inteligência para executar essa flexibilidade é criar instrumentos. Criar, como um artista. Mas o que significa criar um instrumento? Criar um instrumento significa atribuir função e sentido novos a algo já existente para que sirvam de meios a novos fins. E aí tem um experimento aqui que eu não vou ler, eu vou contar a história para você, porque contar é mais divertido. O experimento que eu relato a seguir é o seguinte. Imagina aqui numa sala, eu coloco alguns caixotes e penduro no meio dessa sala uma banana. Nessa sala eu coloco um gorila. E não ensino ao gorila que é preciso empilhar as caixas para que ele pegue a banana. Só deixo o gorila lá com as caixas espalhadas e a banana lá em cima. E espero para ver o que acontece. Depois de um tempo, de fato se verifica que o gorila entende por si próprio, por conta própria, que ele precisa empilhar uma caixa na outra para fazer uma espécie de escada improvisada para alcançar a banana lá em cima. Isso faz com que ele tenha uma espécie de inteligência. Entende? Faz com que ele tenha uma espécie de inteligência. Que ele perceba o ambiente, faça uma leitura do que está disponível e traduza o que está disponível no que ele precisa e, portanto, instrumentalize o que está disponível para que ele alcance o que ele precisa. Certo? Se eu colocasse uma criança ali para alcançar a banana, possivelmente ela faria a mesma coisa depois de um tempo. Talvez ela até demorasse mais, vá lá, do que um gorila. Talvez o gorila fosse mais safo. O gorila é mais especializado que ela. Mas veja você,
Sabe o que a criança faria, talvez, que o gorila não fizesse? A criança, depois que ela pegasse a banana, a criança ia pegar esse caixote, ia fazer dele uma nave espacial. A criança ia pegar esse caixote e ia fazer dele uma canoa. A criança ia pegar esse caixote e ia fazer dele uma barraca acampada no deserto do Saara. Entende o que eu estou falando? A criança ia imaginar, a criança ia significar esse objeto com um significado que não está imediatamente dado. A criança ia atribuir significado ao mundo que não está imediatamente ali. A criança ia criar. Criar, veja só você, o primata, outro lá que não é o ser humano, também fez. Mas ele criou para efeitos práticos, para efeitos utilitários, porque era útil para ele para pegar a banana. A criança criou por criar, para efeitos lúdicos. Esse tipo de criação parece ser um traço único e exclusivo da inteligência humana. Entende? Essa parece ser a concepção filosófica de inteligência que as máquinas ainda não alcançaram. Ainda não alcançaram. Percebe o que eu estou dizendo? Bom, dito isso, inteligência é treinável? Puxa, é treinável, né? Vamos ver o que a nossa neurocientista tem a dizer sobre isso. Eu fui pegar uma entrevista dela aqui no podcast do Lutz. Dá uma olhada aqui. Seguinte, salve Lutz, doutora Nathalie. Uma pergunta. Inteligência é treinável? Acredito que sim, mas provavelmente temos inteligências naturais que nascem conosco. É possível desenvolver outra além dessa? O que você acha? Existem inteligências que nascem com a gente? A gente tem predisposição a alguma coisa? Geneticamente sim, mas se você não colocar aquilo em prática, não vai adiantar nada. Então, por exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho um gene ali que tem para uma habilidade musical. Só que ninguém na minha família usa instrumento, eu não tenho acesso ao instrumento musical. Muito provavelmente eu não vou desenvolver aquela habilidade. Mas se eu for atrás e tudo mais, se eu quiser hoje ser uma grande pianista e eu me dedicar pelo menos, 3 horas por dia, todos os dias, provavelmente eu vou conseguir ser uma boa pianista, vou conseguir ali entender, tocar, tal. Talvez eu não seja gigantesca, enorme e tudo mais, mas eu vou ter uma certa habilidade, porque ela é sim treinável. Então, sempre o treino, ele vai superar a habilidade, assim, né? Porque é treinável. Então, sempre que você treinar, você vai conseguir desenvolver melhor. Lógico. Bom, esse é o resumo do vídeo, né? Vou poupar o tempo de vocês. E é um bom resumo, tá? Eu não tô, de modo algum, criticando o resto do vídeo, não. A mensagem central do vídeo é justamente essa. Caso você treine, você desenvolve a sua inteligência. Ou seja, não adianta nada confiar no talento. O talento por si só não implica que você será um gênio como Mozart. Se Mozart não tivesse um piano em sua casa e não tivesse o seu pai, que a gente poderia ir mais fundo na biografia de Mozart aqui, né? O seu pai que, inclusive, puxa, vá fundo na biografia de Mozart para você ver. O pai do Mozart forçava o moleque a treinar piano, tá? Se não tivesse nem o piano, nem o pai do Mozart, o Mozart não seria Mozart. Então, é treino. Inteligência é treinável. Vitor, mas eu já estou muito velho, eu já estou muito velha. Eu posso aprender filosofia? Claro que pode. Desde que você treine. Filosofia é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Por que não é para qualquer um? Porque você precisa, como a nossa doutora falou, treinar, se dedicar. Para isso você tem, inclusive, a minha escola. O link está aqui na descrição. Mas, vamos aqui para o nosso último vídeo, que é a reflexão do professor Luiz Felipe Pondé. Vamos lá. Ele traz uma reflexão que não é sobre o sentido cognitivo só da inteligência, é o sentido ético da inteligência. Super importante. Super importante. É por isso que eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui também. Então vem aqui comigo. Inteligente, eu começaria dizendo, eu uso muito na minha coluna da Folha uma expressão que é inteligentinho, né? Que para mim não é inteligente, mas é aquele sujeito que leu meio livro, normalmente algum livro de protesto, e quando você fala coisas do tipo, olha, 7 bilhões de seres humanos, não dá para todo mundo ser feliz e ter tudo, ele conclui daí que você acha que as pessoas têm que passar fome. Isso é um inteligentinho.
né? E que é uma praga que está espalhado principalmente no ambiente de produção de conteúdo em cultura em geral. É muito difícil dizer o que é uma pessoa inteligente. Eu diria, grosso modo, é necessário um certo repertório, né? Você tem que ter lido, você tem que ter algum tipo de experiência. Então, informação, repertório, claro. Você tem que ter os famosos insumos. Se você não tiver insumos, você não consegue colocar para fora. E nota que ele não está dizendo, pelo menos não até agora, educação formal, não necessariamente. Embora isso também faça parte. Mas vamos lá. Na vida, então você até pode ser uma pessoa bastante jovem e com um potencial muito grande de reter informação, de associar a informação, de construir ideias originais, mas a falta de experiência sempre torna um pouco mais difícil para você conseguir lidar com o mundo. Com que isso eu não quero dizer que se você tem 80 anos você é necessariamente mais inteligente. Tem um monte de gente de 80 anos por aí que é burro feito uma porta, não tem nada a ver necessariamente uma coisa com a outra. Agora eu diria... Nota? Repertório, que tem a ver com o que você adquire nos livros, nas conversas, nos filmes, nas músicas, nas viagens, mas também experiência, para você saber relacionar essas coisas, para você saber na prática o que elas significam. No entanto, não confunda jamais, e talvez é isso que ele tenha querido dizer, o que é necessário, que é o repertório, com o que é suficiente. Tem muita gente que tem o que é necessário, mas isso não suficientemente faz com que ela seja inteligente. Foi o que ele falou, tem muita gente que tem 80 anos e que é burra como uma porta. Ou seja, o burro, e eu já falei isso em outras ocasiões, é aquele animal que empaca, né? Que não sai do lugar, ao contrário do inteligente, que é flexível. O burro é aquele que não importa quantos argumentos você dê na frente dele, ele fica na mesma posição. Ele pode ter o repertório que for. Se ele empacar, ele é burro. Nota? Bom. Eu acho que existem algumas qualidades interessantes que me parecem importantes para ser inteligente. Primeiro, duvidar de si mesmo, tá? Nunca ter absoluta certeza de que aquele autor que você leu é um autor definitivo. Nunca se ver do lado do bem. Nunca achar que porque você acredita numa coisa e porque você deseja o bem das crianças africanas, você é seguramente uma pessoa do bem. Provavelmente você deseja o bem das crianças africanas porque você acha mais fácil gostar delas do que uma criança perto de você, pelo simples fato de que ela está longe. E uma criança perto de você enche o saco. Veja que normalmente pessoas muito envolvidas com essas causas sociais são as mesmas pessoas que não querem ter filhos. Uma outra qualidade que me parece importante na inteligência é uma certa modéstia, né? Antes de falar da modéstia, fiquemos nessa duvidar de que o seu conhecimento é o conhecimento em mais alto grau. Claro que ele aproveitou para fazer a crítica àqueles a quem ele se opõe, do ponto de vista ideológico, isso já é particular do professor Pondé, mas fora o lado ideológico que está expresso aqui, o que fica é duvidar de si próprio é uma questão de ceticismo que é típico de quem manifesta certa inteligência, que é talvez eu ainda não tenha chegado na posição definitiva sobre a questão que eu estou investigando. Eu preciso defender isso, por quê? Porque só se eu defender isso eu continuo investigando. E continuar investigando é essencial para que eu continue buscando me aprimorar. Nota? Se eu parto da noção de que eu já cheguei, eu não investigo mais, eu sou o dono da verdade. Entende? Bom. Outra qualidade que me parece importante na inteligência é uma certa modéstia, né? Modéstia, minimamente falando, é você ter sempre em mente a possibilidade de que a inteligência está mais perto da consciência do erro do que da certeza do acerto. Ou seja, a possibilidade de que você levar sempre em conta a possibilidade de que você pode estar errado, a experiência de que o mundo mostra que você está errado, eu acho uma das experiências mais sublimes do mundo. Principalmente se você tiver uma visão pessimista de mundo. Então eu acabo associando a inteligência mais a virtudes morais e éticas do que propriamente equipamentos cognitivos, digamos assim, né? E nesse sentido eu sou bem socrático, né? Para quem conhece o diálogo Teteto do Platão sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu começo procurando entender o que é o conhecimento verdadeiro e acabo chegando à conclusão que eu nunca sei qual que é,
mas eu não canso de procurar. Portanto, quanto mais eu procuro, mais eu descubro que eu não sei, mas para eu saber que não sei, eu tenho que realizar a experiência do erro, né? Eu tenho que realizar a experiência de que alguém pode me provar errado. Então eu acredito que uma inteligência, sei lá, uma ideia de uma inteligência um pouco mais apurada, ela está mais associada à percepção do que você errou, isso é bem socrático, está mais associada. A percepção do erro é essencial. E eu acrescento ao que o professor Pondé fala aqui, que a percepção do erro só é possível quando você ouve alguém observando o que você fala ou escreve. Ouve ou lê, né? Ou seja, se você tem apenas você como o observador do que você faz, tudo bem, você pode refletir sobre aquilo que você faz e ali no seu processo de autorreflexão identificar, poxa, o que eu fiz não foi tão bem assim, poxa, eu poderia ter melhorado ali, poxa, será que era para eu ter feito aquilo mesmo? Mas você também sabe, você há de convir comigo, vou até retirar aqui o fone para me ouvir melhor. E nós tendemos a fazer duas coisas, é ou não é? Nós tendemos a ou sermos muito autocríticos e acharmos que nós estamos pior do que estamos, certo? Essa é uma tendência. Outra tendência é nós sermos muito condescendentes conosco. E achar que nós estamos melhores do que estamos, certo? Esses são dois extremos que nós caímos com frequência. É por isso que nós precisamos de observação externa. Se você gosta do linguajar corporativo, nós precisamos do famoso feedback. O feedback, né? Se você é brasileiro raiz. Então, é essencial na filosofia e na vida, seja ela corporativa, seja ela os relacionamentos comuns, a crítica pública, no jargão filosófico. E veja só você, crítica não é você está errado. Não. A crítica pública é o debate público. É, olha, esse argumento aqui não procede porque a sua base é equivocada, porque a sua inferência é inválida, porque a sua conclusão não se segue das premissas, certo? Porque, nota, eu emiti um discurso que identifica falhas no seu discurso, certo? Isso não é atacar a sua pessoa, isso não é atacar a sua honra, isso não é te difamar, isso é fazer o debate público. É claro que tem formas de fazer o debate público que não sejam sarcásticas, irônicas. Qual é aquela expressão que é muito certeira para identificar alguém que é passivo-agressivo? Passivo-agressivo, me lembrei. Claro, tem maneiras mais, digamos assim, suaves, certeiras de fazer o debate público. Mas o debate público é fundamental para conservar esse traço que o professor Luiz Felipe Pondé fala que é essencial para a inteligência. Aliás, isso parece contrastar com alguma coisa que eu já ouvi o professor Pondé falando, que é que ele não ouve ou lê os comentários em redes sociais. Mas aí já é outra história, porque talvez ele só esteja preservando a sua sanidade mental. Porque nós todos sabemos aqui, não sei vocês, mas eu certamente sei, que os comentários aqui nas redes sociais nem sempre são tão saudáveis quanto o seu, que está me assistindo aqui agora. Eu sei que você tem toda a boa intenção do mundo de, ao comentar aqui embaixo desse vídeo, contribuir com o conhecimento da humanidade, contribuir com este canal, contribuir comigo, com os seus colegas aqui. Você, tudo bem. Agora, em todo mundo, né? Bom, voltemos aqui. A percepção de que o orgulho normalmente diz que você é pouco inteligente, está mais associada à percepção de que para você chegar a algum lugar no conhecimento você depende de muita gente à sua volta, e com isso eu não estou querendo falar de que todo mundo é pensamento coletivo, esse blá blá blá, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo algo muito simples. Para você realizar coisas, você depende de muitas pessoas que criam situações que torna possível você chegar ao conhecimento. Então a percepção de um certo grau de dependência na sua capacidade de realizar o conhecimento, que não deixa de ser uma forma de modéstia, é fundamental para a inteligência. Então eu diria que alguém que está preocupado em pensar sobre a inteligência, além de pensar sobre o repertório, ou além de ficar nessas coisas de que cérebro inteligente, que aí não sei o que, achar que o filho é muito inteligente, que aperta tela de iPad, essas bobagens, né? Eu chamaria atenção
como a tradição filosófica chama desde a Grécia, de que existem certas virtudes como disciplina, sinceridade na relação com o conhecimento, reconhecimento de quando você está errado, falta de vaidade na relação com o conhecimento. Me parece que essas características podem fazer de você uma pessoa mais inteligente. Portanto, a resposta é ética e não epistêmica. Eu concordo em gênero, número e grau aqui com o professor Pondé. Mesmo. Essa dimensão ética e não epistêmica, traduzindo do filosofês para uma linguagem não exclusivamente filosófica, há uma chave comportamental, ao invés de epistêmica, eu traduziria para conceitual, abstrata. Então, eu posso entender inteligência como uma capacidade de conhecer. E eu posso traduzir inteligência como uma capacidade de se comportar de determinado modo. Lembra quando a gente falava lá no início do vídeo da inteligência interpessoal, intrapessoal, da inteligência lógico-matemática? Então, eu posso ir por esses dois troncos, por esses dois grandes troncos, ao falar de inteligência. Ou seja, inteligência ética, comportamental, inteligência epistêmica, conceitual, lógico-matemática, então. Sem o braço comportamental, sem o braço ético, sem o braço propriamente filosófico, não há inteligência. Você tem um robô. Você tem alguém que decora. Você tem alguém que repete. Você tem alguém que faz fórmulas matemáticas. Você tem alguém que, no limite, é muito bom em cumprir ordens, mas é muito ruim em refletir sobre se essas ordens devem ser cumpridas. É o que os filósofos dos teóricos críticos, ou conhecidos também como aqueles da escola de Frankfurt, falavam da razão instrumental em relação à razão reflexiva. A razão instrumental é aquela que melhores meios para atingir os melhores fins. Mas, bom, você pode ser altamente racional no sentido instrumental. É um excelente engenheiro. Engenheiro para fazer qual obra? Para que fazer a obra? Você é um excelente médico, mas para curar qual doença? Um excelente cientista para fabricar uma bomba? Entende? A reflexão, essa pergunta pelos fins, essa reflexão ética propriamente dita, só quem te dá é a filosofia de um lado, que te faz perguntar pelos fins, essa postura ética. Inteligência, meus amigos. Você é tão inteligente quanto você achava que era? Coloca aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. Não se esqueça, você é o que pensa. E, como sempre, fique com Sócrates. E se você quiser me ajuda para aprofundar os seus estudos em filosofia, o link do Núcleo de Formação Filosófica está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.